Acompanhe agora Se Você Não Muda o Mundo, Muda Você. Apresentação, Tiago Ariel. Se você não muda, o mundo muda você. Se você não muda, o mundo muda você. Ai, chegamos, gente, chegamos. Aquele dedinho que faz assim, saudações, saudações. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa. Se você não muda o mundo, muda você. Eu sou o Tiago Ariel, estamos juntinhos aqui para a TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Que maravilha, gente! Aumenta o volume do seu aparelho, sim, compartilha nas suas redes sociais, chame todo mundo para participar. Vamos lá, chega aí na sua janela e grita bem alto. Gente, vai começar o programa da Ariel. Vamos juntos vibrar pela paz mundial, vibrar pela saúde do mundo, pelos idosos, pelas crianças. Vamos dar as mãos, sim, vamos vibrar e espalhar amor pelo mundo. Que maravilha, gente, que bênção, que maravilha estarmos aqui juntos hoje. Sim, nós temos um tema hoje recheado, um tema hoje que é fantástico, um tema aqui, ó, da pontinha da orelha, meu chapa, como fala o nono e a nona. Pois é, o tema de hoje é educar é preciso? Sim, muito preciso educar. E para falar sobre educação, não podemos deixar de fora a nossa colunista de toda semana, a querida Jaqueline Gás, da Pedagoga, que vai falar com a gente sobre a importância de educar nesses tempos tão modernos, tão diferentes. Sim. Também você pode participar com a gente. Como é que a gente participa aqui? Você sabe como é que a gente participa, Gabriel? Pois é, a gente vai participar, você pode participar, sim. Aqui, ó, pelo telefone da TV Mundo Maior, que é o prefixo 11 99643 3827. 9643 3827 ou pelo meu Instagram, Tiago Ariel com 2 L's. Você me chama lá, manda sua pergunta e pitaco que a gente lê, sabe aonde? Sim, no quadro Pergunta que eu respondo. É um quadro interativo, é um quadro participativo onde você pergunta, dá pitaco, opinião. Aqui você pode tudo, o programa é democrático. Vamos ter música? Sim. E hoje a música vai ficar por conta da gente. Claro, do nosso convidado mais que especial. Ele vem com seu violão azul, Moacir Camargo. E também eu vou dar uma palhinha aí, eu, Tiago Ariel, vamos dar uma palhinha juntinho aqui nesse tema tão importante. Se você não muda o mundo, muda você. Se você não muda o mundo, muda você. Educar é preciso. Educar é formar um ser humano por inteiro, sim. Não é só passar simples conteúdo, não é mesmo. Educar vai para além da forma. Vai na busca da dignidade humana, da autonomia, de desenvolver as capacidades plenas do indivíduo. Educar é uma ação, é um exemplo, é um gesto. Educar, você não educa apenas o intelectual, você educa o sensorial, o emocional. Educar é querer bem a outra pessoa. Educar é se dispor para a outra pessoa. É isso que nós fazemos quando gostamos de alguém. É isso que nós fazemos quando recebemos filhos. E esse planeta Terra não é uma grande sala de aula? Quantos aprendizados! E Jesus não é o nosso mestre, professor, que nos ensina com amor, que se dedicou, que doou, que deu exemplo, mostrou para nós a verdadeira forma de amar ao próximo como a si mesmo. Então, educar é algo que a gente transmite todos os valores da dignidade humana, todos os valores do saber humano, do afeto humano. Essa é uma dádiva. Parabéns, professor. Parabéns, pais. Parabéns, educadores, evangelizadores.
Todas as pessoas que pensam no próximo e na sua evolução. É assim que Jesus pensa na gente. Como podemos nos desenvolver? Por isso estamos aqui. Para transmitir, para receber, para ensinar, para trocar e evoluir sempre. A evolução moral, espiritual, de consciência, para que a gente possa cada vez mais buscar um mundo feliz, de paz interior e paz exterior. É muito importante entender que a educação se faz necessária não apenas num dado momento da aula, mas em todos os momentos. Eu costumo falar para as pessoas assim, nunca perca a chance de educar, porque é no momento da hora que a gente educa. Então não perca a chance do educar. É no momento que acontece a questão que vocês têm que estar pronto para trazer aquela consciência da importância de fazer algo que promova a dignidade, a vida, o respeito, os valores, a aceitação, a tolerância. Então, nunca perca a chance de educar. É fundamental não perder a chance de educar. Agora, gente, sim, eu quero convidar aqueles meus bonitinhos e bonitinhas aqui do nosso programa. Gabriel está na técnica hoje aqui. Salve, Gabriel. Salve, meninadas. Vamos chegar aqui, molecada. Tá chegando aquela hora. Sim, Gabriel, sim. É aquela hora que eu coloco minhas mãos para o alto e chamo todas as energias positivas, a vibração em Jesus, todo mundo junto, porque tá vindo aquela molecada com aquelas perguntas muito loucas. A gente faz assim, uou, é a hora que você participa, é a hora que você fala, é a hora que você dá a sua opinião. Sim, é aquele quadro que eu faço assim. Pergunta que eu respondo, lembrando que esse quadro, gente, não é um oráculo. Não tem objetivo nenhum aqui de ser aconselhador, dar caminhos. Mas ele é uma opinião. Ele é como se você tivesse com uma questão e você apresentasse a mesma questão para 10 pessoas diferentes. Você terá vários pontos de vista diferentes e você pode solucionar melhor a sua questão. Então, aqui é só um ponto de vista diferente. Vamos lá, Gabriel! Podemos, Gabriel? Você já está com seu cinto já pronto? Já fechou seus cintos aí? Sim, já. Maravilha! Então vamos lá, Gabriel, para a primeira pergunta. A primeira pergunta vem da cidade Tiradentes. É da Sofia. Olá, Sofia, 14 anos a Sofia tem. Sofia, muito obrigado pela sua participação. Ela fala assim: Tiago, quando ninguém está olhando, eu faço coisas que sei que a minha mãe não concorda. Não consigo confiar para contar para minha mãe. O que devo fazer? Sofia, coragem, você já nos contou. Sua mãe está sabendo que você mandou essa pergunta? Obrigado, Sofia, pela sua pergunta. Vamos lá. É importante, Sofia, entender que educar, que é o nosso tema, não é controle, viu, Sofia? Mas é uma condição de consciência. Só de você saber que você faz alguma coisa errada, que você não consegue conversar com a sua mãe, você já está tendo consciência do que é certo e do que é errado. Isso já é um começo da sua autoeducação. Quando você também escreve pra gente, você também está esperando uma resposta aqui. É lógico, eu estou falando aqui pro Brasil inteiro, parte do mundo, né? Tem gente que já escreveu para nós de Moçambique, então, muito legal. Então vamos lá, Sofia. Olha, quem sou eu quando ninguém vê? Quem somos nós quando ninguém está vendo? Essa é a verdadeira Sofia. O ato de você contar para sua mãe é um ato não só de coragem, como você colocou, mas é um ato de você confiar nessa mãe que Deus colocou para seguir com você. Essa pessoa é importante. E você está falando pra gente porque talvez seja mais tranquilo, talvez eu sou uma pessoa distante de você, mas sua mãe vai dizer para você o que é certo. E você ainda coloca na sua pergunta: eu faço coisas que a minha mãe não concorda.
Então assim, sua mãe não concorda por um motivo. Por que a sua mãe não concorda? Será que ela quer seu mal? Muitas vezes nessa idade que você está, é muito comum, né? O Piaget falava que era eu com os outros, né? Que os adolescentes ficam muito em grupo. É muito comum nessa idade os filhos não querer mais tirar foto com os pais, não querer que o pai leve na escola, que o pai busca, não querer só querer sair com a galera. Mas os pais, Sofia, eles são as pessoas mais importantes da nossa vida. Pode ter certeza que quando todos virarem as costas, lá estarão seus pais. Então, você já sabe a minha resposta. Conversa com a sua mãe. Fala que você conversou comigo. Tá bom? Fala assim, olha, eu falei com o Thiago, ele falou para conversar com você. Tô fazendo uma coisa que eu acho que você não vai concordar. Tá bom? E quero contar para você. E quero pedir sua ajuda. Faz isso. Aí me conta, que eu fiquei curioso. Gabriel, você ficou curioso? Eu fiquei curioso para saber. Me conta depois como é que foi essa conversa com a sua mãe, tá bom? Que é muito importante. Confia na sua mãe. Você confiou nela sem você saber. Quando você não andava, quando você não falava. Então você confiou em pessoas. Confia na sua mãe. Tá bom? É importante. Segredos a gente tem que ter limite. Com os pais não existe segredos. Tem que contar sim. Tá bom, minha irmãzinha? Um beijo, Sofia. Obrigado. Próxima pergunta, Gabriel. Não falei pra vocês, gente? Não falei que esses meninos são danadinhos? Ó, os bonitinhos e as bonitinhas. Não dá vontade de apertar? Dá vontade. Que pergunta maravilhosa. Vamos aqui, a segunda. Aí vem lá perto da sua área, Gabriel. Jardim Ângela. Alô, Jardim Ângela. Bianca, 15 anos. Ela fala assim: Thiago, minha mãe fala que me ama, mas quase não tem tempo pra mim. Tá certo isso? Eita, meu Deus do céu. Só pergunta fácil, hein, Gabriel? Você tá vendo, hein? Só pergunta fácil. Vamos lá. Bianca, eu não quero dizer aqui se tá certo ou se tá errado. Eu quero dizer que o amor, ele não precisa de merecimento. Amor de pai e mãe não precisa merecer. Tá bom? Então o pai ama o filho, a mãe ama o filho sem ele merecer. O filho ama a mãe e o pai sem ele merecer. Então essa ideia de estar certo ou estar errado tem uma coisa de você sempre medir, pesar. E não é na quantidade, é na qualidade. Nesse momento você deve estar passando por um momento de carência, um momento mais triste, né? E às vezes você está precisando de uma presença da sua mãe e tudo. Mas que tal você pedir para tomar um sorvete? Talvez ela está trabalhando muito. Você pode agendar. Parece, eu sei que assim, às vezes parece um pouco frio o jeito que eu tô falando, mas o mundo hoje mudou. Então as pessoas estão trabalhando 8, 12 horas por dia. Eu sei como é que é. Os filhos hoje ficam muito tempo na escola, não vê os pais. Então, às vezes tem que falar: estou sentindo sua falta, mãe. Porque ela te ama, entendeu? Ela te ama muito. E não é a quantidade. Não é a quantidade, é a qualidade. Então não é quanto tempo ela está perto de você. É se quando ela está perto de você, há afeto, a acolhida, a escuta, a atenção, a olho no olho, a abraço, a aconchego. É isso. A chame para fazer algo que você goste. Tá? Assistir um filme, sei lá, às vezes já chega cansada, dá para assistir um filme no shopping, na praia, sei lá. Passear na rua, andar de bicicleta. Tenta conversar com ela, né? Pergunta boa, mas você faz refletir, né? É a prática que a gente tem que começar a mudar, viu? Às vezes não dá para estar do lado fisicamente, mas dá para dar um telefonema, uma videochamada. Tenta. Eu sei que nós estamos falando aqui para muitas pessoas que passam por isso. Os pais também ficam tristes de estar longe dos filhos, pode ter certeza. Nenhum pai ou mãe fica feliz de estar longe dos filhos. Nenhum mesmo. Pode ter certeza. Então, se não está tão perto,
dá um jeitinho. Use aí o aparelho para conseguir chegar mais perto de sua mãe, de seu pai, de todas as pessoas que você ama. É um meio, tá bom? Converse com ela sobre isso. Muito obrigado, Bianca. Ai, um beijo. Que bonitinha também, Gabriel. Você viu que maravilha? Dá para mais uma, Gabriel? Sim. Então vamos lá. Agora vem aqui perto, da TV nossa aqui, da TV Mundo Maior. Guarulhos, o Diego, 16 anos de idade, o garotão aqui, 16 anos de idade, eu acho que é a primeira vez que ele está participando, ele fala desse jeito para nós. Tiago, por que na escola não falamos sobre o que a gente sente e deseja? Por que na escola não falamos sobre o que a gente sente e deseja? É assim, Diego, muito obrigado pela sua pergunta, vamos lá. A escola, ela tem diversos professores. Pensa aí. Cada professor recebe uma grade de aulas para aplicar essas aulas. Então, você está com 16 anos, você deve ter aula de história, geografia, matemática, inglês, física, álgebra, português, educação física, ciência da computação, entendeu? Até de IA. Então você tem aula de tudo, né? Projeto de vida agora entrou, geografia, tem tudo. Então vamos supor que você possa estar aí numa média, com essa idade que você está, de uns 13 a 15 professores. E aí você tem uma carga horária. Então assim, a sua questão é fundamental. É fundamental. Mas como está organizada a escola, é muito difícil. Porque para você falar sobre isso, uma sala de quase 40 jovens, há de se ter um mínimo de organização e tempo. Então, com 14 professores que você tem, é quase impossível você falar sobre isso na escola, né? Porque é importante saber matemática, mas saber sobre a gente é essencial, é fundamental, é uma falta mesmo. E que bom que você tem o nosso programa para poder fazer esses questionamentos. Aqui nós vamos falar sobre nós. É por aqui. Mas por enquanto, pelo que eu vejo da escola, esse espaço, né, de roda de conversa, o círculo restaurativo, esses espaços, eles estão limitados à grade curricular, né, que é uma grade curricular cognitiva, né, do pensar, tudo mais. Agora, aproveita os espaços, né, de intervalo, os amigos, os grupos. Acho que você pode também aproveitar. É o que eu posso dizer sobre isso. Eu não tenho muita, né, dimensão dessa questão, mas uma coisa eu posso te garantir: não é por falta de vontade. A escola, ela é a formação para formar pessoas para a vida, né? Mas não é por falta de vontade, é simplesmente uma questão mesmo técnica, de tempo mesmo, porque existe aí uma cobrança, né, de formar a pessoa para o mercado de trabalho e tudo mais. Então, esses temas mais sensíveis ao ser têm ficado um pouco de lado, mas tem muita escola que já está pensando nisso, né? Os 4 pilares da educação contempla isso, né, do Jacques Delors, né, que é aprender a ser, a fazer, a conviver e aprender a aprender. Vamos chamar especialista, Gabriel? Sim, temos que chamar especialista. Vamos conversar com a pedagoga Jaqueline Gazda. Se você não muda o mundo, muda você. E com a nossa colunista de toda semana aqui para assuntos pedagógicos, estou com ela aqui, que é a professora, educadora, gestora de identidade social, diretora. Quantos títulos essa mulher tem? Seja bem-vinda mais uma vez à nossa colunista de toda semana aqui para assuntos pedagógicos, Jaqueline Gazda. Olá, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui. Seja bem-vinda mais uma vez, sempre conosco, é um motivo de muita alegria. Jaqueline, educar é preciso, né? Sempre. Tanto quanto alvo, tanto quanto a necessidade. Qual o papel da educação na vida de uma pessoa, Jaqueline? Primeiramente, né, quando a gente fala educação, já vem aquela coisa de escolar, disciplinas, enfim. Mas educar não é apenas isso. É a gente educar
a criança ou adolescente para serem pessoas responsáveis, éticas, que elas possam ter consciência e trabalhar também a questão de autoestima, sobre seus sentimentos, educar muito além do que a gente pensa, né? É importante, tem aquela música do Arnaldo Antunes, né? Esse nome é Saiba, que ele fala assim: saiba, todo mundo foi neném. Einstein, Freud, Platão também. Sim. Então teve muita pessoa que, graças, né, à educação, são pessoas que lideram, mas teve muitas pessoas também que, por falta da educação, também não souberam. Você falou da educação, sobre educação e consciência, né? Qual é a diferença ou o limite dessa consciência? Porque nós nascemos com certa consciência, mas onde é que está o limite do educar e da consciência na sua visão? Eu acredito que educar traz exatamente isso, a percepção da sua consciência, né? Daquilo que você é, daquilo que você sente, daquilo que você vê. Então, as crianças nascem com uma percepção, mas a partir do momento que elas são educadas, elas conseguem diferenciar, né? E fazer uso dessa consciência em vários contextos. Então, se a criança não tem a educação, não está num contexto onde há uma educação, em casa, na escola, enfim, ela não consegue desenvolver essa consciência. Então, através da educação, ela parte daí de ter essa consciência, né, de quem ela é, o que ela sente, como ela vê. Entendi. Ô, Jaqueline, e como a pedagogia enxerga a importância dos limites do desenvolvimento de crianças e adolescentes? Então, a partir, né, da educação, mais uma vez, né, onde os profissionais, os pais também conseguem passar para a criança essa questão do limite, até onde ela pode ir, o que é legal, o que não é legal. Então, tudo parte a partir da educação mesmo, de ela se perceber, de ela entender sobre a questão do limite também, isso é muito importante. Então, ela acaba entendendo até o próprio limite, se respeitando. Porque muitas vezes as pessoas ouvem a palavra limite, parece assim que limite é sempre cercear. Limite é cercear, em uma certa medida sim, mas limite é proteger. Sim. Limite é dar segurança. Limite, por exemplo, nós trabalhamos com crianças, né? Nós vemos muitas vezes, quando as crianças estão num processo de alimentação, eles vão porcionar o seu alimento no prato. A criança, nessa fase, ela vai comer indiscriminadamente. Então ela coloca no prato, vai comendo até ela passar mal. Aí ela para. Então, nesse momento, olha como é importante o limite. Porque o adulto tem mais ou menos uma média de como a criança, né, está, de como a criança vem, do quanto ela come naturalmente, ou quanto ela pode repetir aquele prato, que vai ser uma coisa saudável. Então, limite também é importante nesses processos, sim, né? Que eu acho que é fundamental. Jaque, muitos pais, educadores, se sentem inseguros hoje, porque educar se tornou um desafio tão grande na sociedade. Por que educar se tornou um desafio tão grande na sociedade atual? Atualmente, nossos jovens, nossas crianças estão cercados de muitas informações o tempo todo. Só que são informações superficiais, então não tem uma profundidade. E os pais também não foram educados dessa forma, de entender a questão do que ele está sentindo, da própria consciência. Então fica muito difícil passar para o filho aquilo que ele não aprendeu também. Então tem essa questão, né? Então assim, como que eu vou ensinar algo que eu não sei? Né? Então assim, por isso que muitos pais hoje têm muita dificuldade em dar limite, em educar, saber da finalidade de educar, né? Porque muitos pais falam, não, educar é falar não. Não é isso. É você ouvir, é você criar um ambiente seguro, um ambiente onde a criança e o jovem vão poder se desenvolver, onde eles vão ter a percepção de quem eles são e por eles mesmos, questão dos sentimentos, da consciência. Então, se o pai não teve isso, como ele vai passar? Tem aquele episódio, não sei se vocês se lembram, que era da Super Nanny, né? A Super Nanny, o que era a Super Nanny? Era uma educadora que chegava numa casa e, em geral, a criança ou o adolescente estava dando muito trabalho. E gritava, e xingava, e quebrava tudo. O que a Super Nanny fazia? Você se lembra? Lembro. O que ela fazia?
ela educava os pais, ela dava Exatamente. tarefas para os pais. E a partir disso, os pais tinham uma consciência, colocavam ali em prática para conseguir passar aquilo para os filhos. Porque os filhos nada mais que aprendem também através do exemplo. Com certeza. Né? Então a criança é muito visual. Né? Então tem muita coisa que a criança não entende se você apenas falar, você tem que fazer. O adolescente também, né? Por mais que a gente fale, ele é grande e tal, mas ele também aprende por exemplo. E você que é educadora, como é que a escola pode trabalhar junto com a família para construir uma educação mais completa e eficaz? Primeiramente, né? A escola por si só não consegue, né, trabalhar aquilo que ela tem como finalidade. E a família sozinha também não. Então, quando a gente une esses dois papéis, esses dois responsáveis, a gente garante que a educação seja eficaz, né? Então, seja eficaz. Então, quando tenha um objetivo em comum, um alinhamento, né? Essa educação é muito mais intencional, tem muito mais propósitos e acaba atingindo aquilo, né, que tanto a gente almeja, né? Que é uma sociedade igualitária, com mais empatia, né, com mais compaixão. Infelizmente, tem um fenômeno acontecendo hoje que não dá para falar de educação sem falar do capitalismo, do jeito que nós estamos vivendo, né? Então, muitos meninos e meninas falam conosco sobre esse tempo que os pais têm. E muitas vezes a escola vem como esse lugar que meu filho, eu sei onde ele está. Eu sei que tem outras pessoas cuidando, eu sei que tem outras pessoas que estão lá, mas em que momento eu consigo também interagir com esse processo formativo da escola e em que momento a escola consegue interagir com o meu processo formativo? Porque assim, quando você tem uma educação que é para o mundo do trabalho somente, a educação integral, que tem a ver com saber perdoar, saber ser íntegro, saber ser honesto, saber ser, né, responsável, essa educação fica para depois, que deveria, no caso, ser em casa, que muitas vezes as pessoas falam, né? Uhum. E aí fica esse ato, esse grande espaço dessa interação família-escola. Sim. Porque o jeito que a gente está vivendo, que é eu tenho um carro, eu preciso ter 3. Eu tenho uma casa, eu preciso ter... Você entende? Então precisamos mesmo, porque as crianças estão aí, os adolescentes estão aí. O que nós estamos vendo hoje? Como é que está a questão da mulher na escola, né? Uhum. Como é que está a questão do racismo ainda? Como é que estamos... Ainda precisamos avançar, só que só nós vamos avançar se a gente tiver tempo para cuidar disso. Isso. Uma coisa, né, quando a gente pensa assim, qual que é o papel da escola, Isso. a educação que está sendo realizada nas escolas, a gente teria que parar e repensar. Que tipo de sociedade a gente está querendo? Então o capitalismo não deixa de fazer esse tipo de reflexão. A gente não tem nem tempo. Né? Os pais não têm tempo de qualidade com os filhos. Então é muito necessário que a gente repense que tipo de cidadão que a gente quer para o futuro. Porque se a gente quer uma educação que a criança bata o cartão, falta bater cartão nas escolas, né? 7 horas da manhã, sai às 12h30 ou às 5 horas da tarde, o que está sendo ofertado para ela durante esse tempo? Que tipo de educação está fazendo efeito na vida delas? Isso é uma muito discussão. muito sério mesmo. E os pais não vão atrás saber realmente o que está acontecendo. Porque o pai não tem tempo, a mãe não tem tempo. Então, no primeiro momento, 8 horas com a criança em um lugar parece convidativo. E é o que a Jaqueline trouxe. O que está sendo ofertado naquele momento, de 6 a 8 horas da escola? Porque nós sabemos que escolas que têm uma infraestrutura melhor, uma condição melhor, oferecem natação, aula de teatro, aula de xadrez, balé, sessão cinema, aplicativos, robótica. Mas será que nas escolas da periferia também está assim? Porque se tem tudo isso, dá dando condições para aquela criança e adolescente se desenvolver de forma plenamente. Mas não é o que acontece nas escolas da periferia, por exemplo. Parece que é uma preparação para o mercado de trabalho. É isso que eu vejo. Então você está lá, você tem que cumprir aquela carga horária, né? De que forma a gente também não, né? Vai contra tudo que a gente acredita na formação de um cidadão. Porque educar é um ato de amor e de responsabilidade, coisa que a gente não vê há muitos anos aqui
né? Pelo menos no nosso Esse território. distanciamento dos pais, por conta dos afazeres, tem dado resultados assim, muito sérios para a gente analisar. Né? Um deles é 20% dos adolescentes não querem saber de religião no Brasil. É um número muito alto, gente. Muito alto. Tem outra média também que, um número, eu não sei o dado preciso, mas que não estão lendo. Sem contar, assim, essa coisa do semi-analfabetismo. Então, é todo um processo que tem também dentro da responsabilidade social, do eu com o outro, do eu cuido da minha rua, eu não jogo lixo na rua, eu cuido da represa, eu tenho autocuidado, que também é preciso. Sim. Do que você estar 8 horas o tempo todo naquela perspectiva cognitiva o tempo todo, mas você não consegue olhar o outro, olhar o próximo. A violência começa a ficar banal, né? Sim, até você trouxe, né, a questão das mulheres, né, durante esse meio também, nesse meio. Então a gente vê que, em vez de melhorar muitas coisas, a gente tem retrocedido em questão de respeito, de empatia, de equidade, porque não é trabalhado. E tudo se aprende. Se a gente não está ensinando, não vai ser aprendido. E hoje, os pais, educadores que estão nos assistindo, têm uma pergunta para você, já. Uma pergunta difícil. Que essa pergunta é uma pergunta que tem assolado e tem tirado o sono de muitos pais, familiares, pedagogos. Como lidar pedagogicamente com comportamentos difíceis, como indisciplina, desinteresse e falta de limites? Primeiramente, a gente tem que entender o porquê daquele comportamento. Se a criança está sendo disciplinada, está no trabalho, porque ela está precisando de ajuda ali no seu emocional. Lembrando que criança e adolescente não consegue nomear seus sentimentos. Então, às vezes ela sente falta de alguma coisa, ela está em desenvolvimento, enfim. Então, quando a gente procura primeiro o porquê daquele comportamento, a gente consegue lidar com as consequências e as causas. E vai interagir com a criança, né, de uma forma mais eficaz. Se a gente só brigar, né, não querer entender o contexto que a criança está inserida, apenas jogar para ela a responsabilidade que ela está errada, pronto, acabou, não vai ter eficácia. Então é importante entender o porquê desse comportamento. Porque tudo tem uma raiz, tudo tem uma causa. Então entender qual que é a causa desse comportamento ajuda bastante. É importante também, gente, acho que esse quadro é um quadro dialogado, a gente entender que, assim, a criança e a adolescente, ela precisa do adulto. O adulto na sala são os responsáveis, são os pais, são as autoridades. Ela precisa desses adultos, essa figura de autoridade. Então, se o adulto quer se comportar como criança, fica impossível essa relação. Então, ela precisa desse limite. E esse adulto, ele coloca esse limite quando ele assume essa figura de responsabilidade, da autoridade do adulto na sala. Então, ele não é um colega, né? Nós costumamos falar aqui para as crianças que, assim, adulto não é amigo de criança. Ele pode ter uma atitude amigável, mas o adulto, ele tem vantagem sobre a criança e adolescente. Então, ele não tem como ser amigo. Entende? Então, é importante que os adultos assumam esse papel. Porque nós estamos vendo hoje os adultos falando igual criança, se vestindo igual criança, se comportando igual criança, não assumindo responsabilidades, não assumindo compromissos. Então é fundamental que, primeiramente, quando nós falamos de disciplina, como ela falou, observar a causa disso. Então, primeiramente, como a Nanny Peoples faz, a Nanny People não é, a Nanny People é a atriz, a Super Nanny. Como a Super Nanny faz, ela corrige os adultos. Sim, porque não tem aquilo que eu falei, não adianta eu passar algo que eu não sei. A partir do momento que eu me aproprio de algo, eu consigo ensinar aquela criança, aquele adolescente, mas eu preciso estar seguro do que eu estou fazendo. Se a criança ou adolescente sente insegurança por parte do adulto, acabou. Então não tem conversa, não tem combinado que funcione, não tem nada. Verdade. Jaqueline, para finalizar, que mensagem você deixa para todos os educadores, pais, professores, sobre a importância de educar, a missão de educar, o propósito de educar? Que mensagem você nos deixa? Eu deixo assim, que educar é uma responsabilidade gigantesca, mas que ela vem com amor.
E a gente tem que pensar muito bem que nós, educadores, né, todos nós, estamos plantando uma sementinha para o futuro. Então a gente não pode desistir. Então, assim, tem dificuldade? Busquem ajuda, mas não vamos deixar as crianças sem essa educação que é tão importante para que tipo de futuro que a gente quer. Então, isso. Jaque, qual foi o professor que marcou sua vida? Nossa, foram muitos, mas eu lembro de uma professora do 4º ano, não lembro o nome dela, mas o carinho e a atenção que ela dava às aulas dela me marcou demais. Então eu tinha muita dificuldade assim em multiplicação, e o carinho que ela me dava ali durante as explicações, a atenção dela, eu preciso aprender para deixar ela orgulhosa. Então assim, ela me marcou demais. Pessoal, você também pode ser o professor, o educador, o pai que marca. Ela falou atenção e o carinho. Sim. É por aí. Ninguém educa sem afeto, já dizia Paulo Freire. Jaqueline Gás, da nossa colunista de toda semana aqui. Mais uma vez, obrigado. Obrigada a vocês. Se você não muda o mundo, muda você. Que maravilha! É sempre muito importante falarmos sobre educação e falar com quem entende. Agradecendo aqui a colunista Jaqueline Gazda, sempre presente aqui para nos esclarecer, provocar, trazer reflexões para a gente. Muito obrigado. Tá na hora de cantar com ele, cantor, compositor, arranjador, palestrante. Vamos cantar com alegria, com a sabedoria, com a paz desse homem luz do violão azul. Vem pra cá, Moacir Camargo. Então vamos cantar a Louis Armstrong. Acredito que o mundo será bem melhor do que é se enchermos as almas de flores e floridos sermos só aroma. Espinhos que tanto nos feriram, como as flores dos campos também florir, sábios, fortes, brilhando bondade, livres, leves, como flores voam ao vento, como jamais viveu-se um tempo que florido mundo será um novo tempo de conhecermos a ciência, as estrelas, com mais pleno amor em nós. Alguém viu tanta beleza em nós? Quanto mais floridos, beleza em nós. Nossas crianças, botões no jardim,
somos todos nós. Somos todos nós. Moacir Camargo, que maravilha, que delícia, que honra ter você no nosso programa. Muito obrigado. Queridos, educar é um ato de amor, mas não é um amor mole, não, nem um pouco, sabe? É um amor que ele protege, é um amor que corrige, é um amor que orienta, é um amor que inspira, é um amor que emociona. Educar é tão importante porque estamos no planeta de prova e expiação e é tão necessário que sejamos caridosos também com o nosso próximo. Educar com amor, com exemplo, com palavras doces e principalmente com afeto. Educar sempre é um ato de amor. É um ato de generosidade. E em falar em educar, não dá pra gente falar no maior educador que nós tivemos. Sim, Jesus. Jesus e o Espiritismo. É o tema do 21º Encontro Amigos da Boa Nova. Olha que maravilha. 21º Encontro Amigos da Boa Nova, que vai acontecer no dia 25 de abril. Das 9 às 4h30, sim, ali no Teatro APCD, Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas. Fica na Avenida Rua Voluntários da Pátria, 547 Santana, em frente ao metrô Tietê. Então lá vai ter toda a infraestrutura para você. Você PCD? Tem acessibilidade, sim. Você pode adquirir o seu ingresso, né, pelo mundomaior.com.br ou pelo telefone 0800 12 018 38. Eu vou repetir, tá na tela. 0800 12 018 38. Vai ser um evento maravilhoso. Sim. Vai estar, olha só as pessoas, vai estar o William Sanches, o Dr. Paulo César Frutuoso, a Delmar Franco, o Lucas Sampaio, a irmã Eliana, o André Gadolfo vai estar, a Roseli Aparecida, sim, ela é importantíssima, o Aldenis Leite e esse lindo que vos fala, o Tiago Ariel, também vai estarei lá nesse dia 25 de abril, às 9 horas, a partir das 9 horas nós vamos nos encontrar. Gente, olha, é o 21º. É o 21º, é 3, 2 mais 1 é 3. Vai ser lindo. Eu não perderia se eu fosse você. Tá bom? 21º Encontro Amigos da Boa Nova. Eu quero agradecer aqui a direção maravilhosa do senhor José Damião, aqui na técnica com Gabriel Leal, sim, Sidney, o Sidney Júnior, sim, e a Dulce Guilmar Santana. Muito obrigado. Você acompanhou o programa Se Você Não Muda o Mundo, Muda Você. Se você não muda, o mundo muda você.